Seguindo aqui, então, vamos para o segundo bloco, agora a demanda transacional. A gente viu no bloco anterior a demanda especulativa. Agora é a demanda Baumol-Tobin. Por que Baumol-Tobin? Porque não foi só o Tobin que inventou isso. Este outro cara, o Baumol, eu me esqueci o primeiro nome dele, acho que é o William, os dois escreveram ao mesmo tempo um artigo criando essa teoria. E os dois publicaram no mesmo ano em jornais diferentes, jornais acadêmicos, né? Revistas acadêmicas distintas. Vamos lembrar que isso aqui é anos 50, então não tem internet, é muito difícil as pessoas conseguirem se falar, eles eram de universidades em pontos distantes, nos Estados Unidos. Até nem sei se o Bauman não é da Inglaterra, mas, enfim, publicaram em jornais distintos, mas no mesmo ano. É só uma coincidência, que acontecia muito antigamente. O modelo ISLMBP, que é o Mundell-Fleming, tem esses dois nomes porque tanto o Mundell quanto o Fleming inventaram um modelo muito semelhante ao mesmo tempo. Então, o que a gente vai ver aqui é o que depois, nos livros, né, se fez a junção dos dois modelos. Óbvio que eles têm pequenas diferençazinhas um com o outro, mas a mensagem geral é a mesma, então aqui seria meio que a ideia dos dois artigos condensados. De novo, sai da micro, o indivíduo que vai maximizar uma função utilidade, só que aqui o que esse indivíduo vai fazer? Ele vai estar de um lado, e lembrando, aqui é demanda transacional, então o tanto de moeda que eu, indivíduo, terei para fazer minhas transações no dia a dia no mercado. Então, comprar coisa no supermercado, na farmácia, na padaria, se eu sou empresário, meu capital de giro para pagar um fornecedor, para pagar uma conta, para pagar um funcionário, enfim, para movimentar a minha empresa. Então, é a moeda que eu preciso para realizar minhas transações básicas. E aqui tem a ideia do período de renda, que isso aqui se aplica mais para trabalhadores, porque a gente recebe salário, né, que vem no começo do mês e dura até, quer dizer, nunca dura até o fim do mês, né? Dura só a primeira semana e olha lá. Daí depois você passa no crédito. Mas enfim, você tem um período que tem aquela renda, só no outro período que você ganha mais renda, né? Essa renda supostamente tem que durar esse período inteiro. E o dilema aqui do indivíduo é o seguinte: devo eu sacar todo o meu dinheiro no início do mês para ter o dinheiro em mãos para ir comprando as minhas coisas e fazer minhas transações? Ou devo eu sacar só uma parte, a outra parte eu deixo aplicada para render juros. Daí no meio do mês eu saco uma outra metade, de modo que eu tive um retorno de juros que eu apliquei por meio mês. Ou eu divido em 3, saco 1/3, daqui 1/3 de mês, daqui 10 dias eu saco outro terço que rendeu um pouquinho de juros, daqui 10 dias eu saco o último terço que rendeu 20 dias de juros. Ou eu divido em 4. Eu saco 1/4 do meu salário, fico com ele durante uma semana, depois eu saco outro quarto que rendeu uma semana de juros, depois saco o terceiro quarto do meu salário que rendeu 3 semanas de juros, e por fim o último quarto, aliás, o anterior rendeu 2 semanas de juros e o último rendeu 3 semanas de juros. O que eu devo fazer? Bom, o ideal seria sacar todo dia e aplicar em juros de modo diário. Lá nos anos 50 não existia Nubank, então a pessoa tinha que, de fato, tirar o dinheiro da conta, comprar títulos, depois vender os títulos. Na venda dos títulos, corre taxa de corretagem da corretora, corre imposto, corre taxas administrativas, corre um monte de coisinhas que vão corroer o meu retorno. Então, eu tenho um retorno marginal, que é os juros de estar aplicando esse meu dinheiro, dividindo ele em blocos, mas tem o custo de cada bloco. Se a corretagem, por exemplo, é fixa, por exemplo, toda ordem de compra ou venda for R$5, chega um ponto que eu dividi a minha renda de modo que um bloquinho rendeu juros por 3 dias, 4 dias, ele me rendeu R$3. E a minha taxa de corretagem é 5, ou seja, eu perdi dinheiro, né? Eu não ganhei nada em dividir a minha renda em mais blocos para ficar rendendo. Eu só perdi dinheiro, porque tem o custo. Então, temos aqui a comparação entre um retorno marginal, que é o retorno que eu obtenho de dividir a minha renda em mais uma parcela, com o custo marginal de realizar
Mais uma transação financeira de ir lá fazer um saque e utilizar. Hoje em dia, isso aqui não tem mais tanto sentido, porque a gente faz tudo. Não tem o tal do custo da sola de sapato ou da ligação telefônica, a gente faz tudo num aplicativo. E no Nubank e em outras, esta aula não é patrocinada por nenhum banco, bom avisar. Outros bancos também têm a questão de que o seu saldo em conta está rendendo juros diariamente, sem você precisar fazer nada. Então, hoje em dia, até é meio difícil de captar as mensagens desta teoria. Mas é assim que o mundo funciona. Então, o que o indivíduo faz? Ele pode, graficamente, ele pode ter ele sacar toda a renda, né? O saque dele, o Z, é toda a renda, e ele vai consumindo esta renda ao longo do tempo, ele não faz nenhum saque no meio do período, ele saca tudo no início do mês e vai usando. Ou ele divide. Cada saque dele vai ter o tamanho da renda dividido por 2, ou seja, ele divide em 2 metades. Uma metade ele saca e vai consumindo até o dia 15, a outra metade ficou rendendo juros por 15 dias, eu saco no dia 15 e consumo ela até o fim do mês, pronto, acabou o mês, acabou meu dinheiro, mas daí vem outro mês, novo salário, saco metade, a outra metade eu aplico em juros por 15 dias. Ou eu divido em 3, que foi o que eu falei antes. Eu boto 1/3 aqui, vou consumindo até ele acabar. 1/3 da minha renda rendeu juros, uma taxa de juros por 1/3 de mês. Daí eu saco esta, vou consumindo até acabar. Depois eu saco o meu último pedacinho, que rendeu 2/3 de mês ou 20 dias de juros. Né? A setinha, a linha, né, aqui representa o tanto de caixa que eu tenho em mãos. O tanto que eu tenho. Então, aqui, o meu caixa, né, o dinheiro que eu tenho em mãos, sacado, é toda a minha renda, YN. Aqui, cada saque meu é metade da minha renda. Então, a linhazinha, que é o saque, né, o tanto que eu tenho em mãos, vai caindo até eu consumir tudo. Eu faço um saque, a linha sobe de uma vez, porque neste eixo aqui é o tanto que eu tenho em mãos. Então, aqui é a outra metade da renda. Mesma coisa nos demais. Aqui eu dividi em 4. Então, saco 1/4. Daqui uma semana eu vou sacar o outro quarto, que rendeu juros por uma semana. Daí depois eu vou sacar o outro quarto, eu vou consumindo este. Né? Quando acabou o saco mais, então sobe o tanto de dinheiro que eu tenho em mãos. Esse aqui rendeu juros por 2 semanas. Daí eu vou consumindo, vou ficando com pouco dinheiro em mão, até ficar sem nada, saco de novo. Este último pedacinho aqui ficou 3 semanas rendendo juros. Bom, este é o retorno marginal que eu tenho. Né? Quanto mais transações, mais retorno eu tenho, porque mais parcelas da minha renda ficaram ao longo do mês rendendo juros. Aqui tem alguns exemplos numéricos. Nem vou entrar muito aqui, depois vocês podem ler com calma. Só vou passar direto aqui na ideia, só para a gente ter a visão mais geral, que é o seguinte. O que foi apresentado aqui é o retorno marginal, né? São as taxas de juros que eu ganho a cada nova divisão que eu faço na minha renda. Obviamente, quanto mais eu divido, mais retorno eu tenho, porque são mais parcelas do meu dinheiro rendendo. Então, quanto mais eu divido, mais rende. Só que quanto mais saques eu faço, mais eu tenho custos de transação, que é o custo de corretagem, o custo de um IOF, de um imposto de renda, coisas do tipo, que hoje em dia não se aplica mais porque não tem mais tanto desses custos. Muitas corretoras nem cobram taxa de corretagem para comprar e vender títulos, por exemplo. Só cobram para comprar e vender ações. Então, este é o retorno. Daqui, número de transações, o que são as transações neste contexto? É o tanto de saques que eu faço. Então, aqui eu fiz um saque no meio do mês. Este com 0 saque no meio do mês é porque eu saquei lá no início. Eu não dividi a minha renda em nada. Então, aqui um saque, ou seja, eu dividi a renda em 2 partes. Aqui 2 saques, aqui 3 saques. Então, tem a receita que eu tenho dos juros, a receita marginal e o custo marginal. Então, aqui, aplicando os números que estão neste exemplo numérico deste slide, tem um momento que quando eu divido uma vez, eu vou ganhar 750 de juros. Eu saio de um cenário em que eu não ganhava nada, passo para um cenário em que eu ganho 750 de juros. Se eu divido em 3 pedacinhos, eu vou ganhar 1.000 de juros. A minha receita marginal, ou seja, o quanto que eu ganhei a mais, fazendo uma divisão a mais
na minha receita são 250. Se eu dividir mais uma vez, a minha receita total é 1.125. Ou seja, a minha receita marginal é 125. Supondo que o custo marginal, ou seja, a taxa de corretagem, taxas administrativas, impostos e tudo mais, seja fixo em 250, como que eu vou estar dividindo o meu dinheiro? Eu vou deixar ele parado? Se eu deixar parado, eu não tenho custo, mas também não tenho retorno. Se eu dividir ele em uma vez, eu vou ter um retorno de 750, um custo de 250, sobrou 500 na minha mão. Beleza. Se eu for na parte de baixo, eu vou ter um lucro de 1.000, um custo de 250, sobrou 750. Né? Um retorno marginal de 250 é igual ao meu custo marginal, mas ainda está valendo a pena eu fazer essa transação. Aqui, eu vou estar com 1.125, a minha receita marginal é só 125. O meu custo marginal vai ser maior do que o que eu tenho a mais aqui de receita. Então, para quem é da economia, né? Nossa, que resultado surpreendente. Eu vou até o ponto onde receita marginal é igual a custo marginal. Isso aí é quase tudo na economia, né? Você deriva igual a zero e quase tudo você vai chegar aqui. Uma coisa marginal é igual a outra coisa marginal. Receita marginal é igual a custo marginal. Então, é isso que a teoria de demanda transacional do Baumol-Tobin me diz. Aqui está a receita marginal de dividir a minha renda em vários pedacinhos ao longo do mês, e aqui um custo marginal que está sendo que é suposto como fixo. Se a taxa de juros sobe, e se isso não afeta o meu custo marginal, a única coisa que acontece aqui é que a minha receita marginal vai subir. Então, eu vou estar agora nesta receita marginal pontilhada, e com isso, o aumento na taxa de juros faz com que eu queira fazer mais divisões na minha renda. Se antes eu queria dividir ela em 3 bloquinhos para ter 2 saques ao longo do mês, um aumento na taxa de juros que eleve o meu retorno marginal o suficiente para compensar uma nova divisão na minha receita marginal, bom, eu vou fazer mais uma transação. Agora, o que acontece aqui com a demanda por moeda? Isso aqui a gente está falando de juros, retorno e tal, mas é demanda por moeda. Quanto maior a taxa de juros, mais divisões eu vou querer fazer na minha renda. Menos moeda eu vou querer reter, mais títulos eu vou querer reter. Ou seja, esta teoria me diz que os juros afeta não só a demanda especulativa por moeda, mas, que foi lá na teoria do primeiro bloco, mas também a demanda transacional, que é esta teoria, né, este modelo deste segundo bloco da aula. Ou seja, se o juros sobe, eu vou ter mais retorno em aplicações financeiras. Logo, o meu dinheiro, ao invés de eu sacar ele todo no início e não aplicar em nada, que é o cenário deste primeiro gráfico, eu vou ir dividindo ele em pedacinhos. Essa divisão em pedacinhos faz com que eu tenha em mãos cada vez menos moeda. Quanto mais divisões eu queira fazer do meu salário, da minha renda, menos moeda em média eu tenho ao longo do período e mais títulos eu tenho ao longo do período. Quanto maior a taxa de juros, maior o retorno marginal dos títulos, mais divisões eu faço com a minha renda para ter cada vez menos moeda e mais títulos. Ou seja, a taxa de juros, ao contrário do que o Keynes dizia, também afeta a demanda transacional. Bom, vamos para a política monetária neo-keynesiana para encerrar a aula. Então, aqui a política monetária dos neo-keynesianos, ela sai basicamente do modelo ISLM. A exceção é o Tobin, que ele tem uma ideia mais própria. O pessoal da Contábeis, de novo, desculpa, mas eu não vou explicar o modelo ISLM desde o início, porque toma uma aula inteira explicar ele todo, então vamos só supor aqui que vocês saibam. Na base da curva IS, do modelo ISLM, tem uma função de investimento. Aqui tem duas funções de investimento. Uma em que o investimento responde muito pouco à taxa de juros, que é a curva B, e outra que responde mais à taxa de juros, que é a A. Como assim, professor, uma responde mais e outra responde menos? Vamos ver aqui, ó, neste nível de taxa de juros e depois neste outro nível de taxa de juros mais baixo. Pegando a função A, para essa taxa de juros alta, o nível de investimento vai ser esse aqui. Nessa taxa de juros mais baixa, ainda na função investimento A, o nível de investimento é esse, ou seja, a variação dos juros, esta variação aqui, nesta magnitude,
causa esta variação aqui no nível de investimento. Se for a função de investimento A. Agora, se for a função de investimento B, como fica? Bom, com os juros altos, o total de investimento é esse, ficou meio ruim o desenho. Se os juros for esse bem baixo, o total de investimentos que eu faço é este aqui. Ou seja, vejam a diferença. Para a mesma variação na taxa de juros, se a função investimento é mais deitada, eu tenho um impacto grande da variação dos juros no investimento. Se a minha função de investimento é bem inclinada, ela é mais em pé, a mesma variação dos juros agora causa só um pouquinho de variação no nível de investimento. Isso quer dizer que o investimento ele reage muito pouco à taxa de juros, ele responde pouco à taxa de juros. Por que eu estou apresentando isso aqui para vocês? Porque os neo-keynesianos, eles acreditavam que as funções de investimento no mundo real eram mais parecidas com a B do que com a A. Por quê? Porque eles fizeram as econometrias deles, pegaram dados, jogaram dentro da teoria, fizeram a econometria e viram que as funções de investimento respondem muito pouco às taxas de juros. E isso encaixando isso dentro do modelo ISLM, vai ter implicações muito profundas sobre usar ou não política monetária. Por que isso? A função investimento é a base para a curva IS. Se a função investimento está mais em pé, a curva IS vai estar mais em pé. Se a curva investimento está mais deitada, ou seja, o investimento reage muito aos juros, a curva IS também responde muito aos juros. Aqui temos um modelo ISLM com uma IS que responde muito aos juros, ou seja, um investimento que responde muito aos juros, e aqui uma IS mais em pé, que é a IS empírica que os neo-keynesianos encontravam quando eles aplicavam o modelo aos dados. No primeiro ISLM, que é este que eles não encontraram nos dados, o que acontece? Uma política monetária que expanda o estoque de moeda, ou que baixe a taxa de juros, mas eles pensavam aqui mais em quantidades de moeda mesmo. Então, joga a LM de LM para LM linha, e com isso os juros caem e o produto aumenta. Ou seja, a política monetária expansionista afetou o produto. O problema é que quando eles jogaram nos dados, eles viram que a IS era em pé. E daí fazer a política monetária, sumiu a caneta de novo, a política monetária que é expandir a moeda, ou, que dá no mesmo, reduzir esses juros desse tanto, afeta o PIB só esse pouquinho. Então, quando eles tinham a teoria, eles diziam, a política monetária pode afetar o produto, sim. Vamos olhar os dados. Eita, não afeta. Ou afeta muito pouco. Por quê? Porque o investimento responde muito pouco à taxa de juros. Então, os neo-keynesianos diziam, a política monetária não é a mais eficaz para afetar o produto. O melhor é usar essa aqui, a fiscal. A fiscal é jogar IS de IS para IS linha, isso aumenta o produto e tem como consequência reduzir os juros. Não, aqui está errado esses linhas, né? Você saiu daqui para cá, né? O livro errou, a linha não é aqui, a linha é aqui. Então, como consequência, tem uma alta nos juros porque você deslocou a IS. Então, para eles, se o objetivo é afetar o produto, é melhor usar a política fiscal e não a monetária. Então, para os neo-keynesianos, a política preferida deles era fiscal, não era monetária, porque eles achavam ela ineficaz para afetar o lado real da economia. Porque os juros afeta pouco o investimento, então a resposta prática no lado real era muito fraca. O Tobin tem uma outra ideia. Ele diz que vai afetar, sim, uma política monetária expansionista, afeta o investimento. Por quê? Ele sai deste contexto do ISLM, ele faz uma outra teoria que ganha o nome de Q de Tobin. O interessante é que isso aqui ele lançou num artigo de 69, que ele está tentando discutir outras coisas. É uma melhoria daquele modelo dele de portfólio, lá do bloco inicial, em que é moeda e títulos. Daí ele abre o modelo para ter moeda e vários tipos de títulos. Daí, no meio desse artigo, ele diz, vamos supor aqui que o investimento reage a esta variável Q. Ele botou a letra Q porque ele já tinha usado um monte de letra no modelo dele, porque é um modelo gigantesco cheio de equação. Então, ele lançou isso de modo despretensioso. Ele não escreveu um artigo com uma teoria de investimento. Ele só colocou no meio de um artigo que era expandindo ainda mais aquela teoria de portfólio dele. Mas pegou, porque era algo inovador. Não sei se ele não percebeu ou se ele achou que não valia tanto essa ideia.
e ficou muito famosa, e é uma ideia que é um parágrafo num artigo que está discutindo outra coisa. O que é o Q de Tobin? A relação entre o valor de mercado de uma firma, ou seja, se eu pegar todas as... Daí é que isso só funciona para firmas de capital aberto. Para firmas fechadas, seria o valor se você pusesse ela à venda e alguém quisesse comprar. Daí não se aplica tão bem. É mais aplicável para firmas de capital aberto. Então, o Q de Tobin é você pegar para uma empresa o valor de todas as ações dela e somar, ou seja, o valor dela a mercado, dividido pelo custo de capital dessa empresa, ou seja, quanto que custa eu abrir uma fábrica nova, ou eu dobrar a minha capacidade produtiva, digamos. Se esse Q é maior do que 1, significa que o custo do capital dessa empresa, ou seja, o valor de fato de você abrir a fábrica, colocar as máquinas dentro, botar ela para produzir, está abaixo do que o mercado está dando de valor para a sua empresa. Por que o mercado daria mais valor do que o custo real da sua empresa? Porque o mercado acha que essa sua empresa está sendo bem gerida e consegue gerar mais retorno, consegue fazer este capital investido dar lucro. Por isso que o mercado te avalia a mais do que o que tem de fato de estrutura, né, dentro da sua empresa. Então, com o Q maior do que 1, o que acontece? Uma empresa olha e fala, vou dobrar minha capacidade produtiva. Quanto que isso vai me custar? Aqui, custo do capital. Beleza, como é que eu vou levantar dinheiro para dobrar minha capacidade produtiva? Eu vou lançar ações. Lançando ações, tipo o dobro de ações que eu tenho hoje, quanto de dinheiro que eu vou conseguir? Isso aqui, valor de mercado da firma. Se esse valor der mais do que 1, é porque o numerador é maior do que o denominador. Ou seja, significa que se eu dobrar a quantidade de ações que eu tenho hoje, eu vou ter mais dinheiro do que eu preciso para dobrar minha capacidade produtiva. Ou seja, eu vou conseguir mais dinheiro do que o necessário para expandir a minha capacidade produtiva. Ou seja, eu sou uma boa empresa, o mercado financeiro gosta de mim, e se eu for tentar levantar capital para investir, eu consigo levantar esse capital. Levanto até mais do que o que eu preciso. Aonde entra a política monetária nisso? Em geral, uma expansão monetária, ou seja, uma política monetária expansionista, que vai aumentar a quantidade de moeda e ou reduzir a taxa de juros, quando se reduz a taxa de juros, investir em títulos de renda fixa é menos atrativo do que comprar ações. Por quê? Porque o juros está baixo. Vai render pouco a minha renda fixa. Eu vou para a renda variável. Eu vou para o mercado de ações. Com esta grande realocação de portfólio de todos os agentes na economia, a baixa na taxa de juros, ou seja, a política monetária expansionista, baixou os juros e faz com que os agentes saiam da renda fixa e vão para a renda variável. Eles não vão todo o dinheiro, né, sair, porque não é Keynes aqui dicotômico. Mas uma parte do dinheiro sai da renda fixa e entra na renda variável demandando ações. Ao demandar ações, mais demanda, aumenta o preço das ações. Ao aumentar o preço das ações, aumenta o valor de mercado das firmas, o que aumenta o Q de Tobin, o que faz com que fique mais barato para a firma levantar capital para investir. Portanto, a expansão monetária, ao reduzir a taxa de juros, aumenta o preço das ações, a firma fica melhor avaliada pelo mercado, ou seja, o Q de Tobin sobe, e a empresa vai dizer, vou investir, porque estou conseguindo ter retorno, estou conseguindo levantar capital, então eu vou aumentar o investimento e vai crescer o produto. É isso que acontece para o Tobin depois de uma política monetária expansionista. O contrário, tudo é ao contrário se for uma política monetária restritiva. Então, este é a ideia do Tobin de como que a política monetária vai afetar o resto da economia. Que é diferente do que seus colegas na escola neo-keynesiana achavam, que vem aqui do modelo ISLM. E é isso, gente, da aula de hoje. Espero que tenham gostado. Na próxima aula a gente volta a se ver de modo síncrono, daí a gente pode tirar dúvidas lá, e a gente vai estar falando dos monetaristas, depois que a gente tirar as dúvidas. E é isso, gente. Espero que tenham gostado. Se as dúvidas forem muito urgentes, vocês podem mandar um e-mail. Então, nos vemos na próxima semana. Daí sim, finalmente de volta, encontros síncronos. Até a próxima.